Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Já demos aí uma tolerância de 4 minutos para o pessoal chegar. Vamos, como sempre fazemos, iniciar o nosso culto de instrução e prática com uma prece. Depois nós vamos fazer uma prática de permanência em Deus e permanência na presença de Deus. E depois nós avançamos com o conteúdo que a gente tem previsto para hoje. E ao final a gente abre para perguntas, comentários, enfim, esclarecimentos, conforme aí a vontade de vocês. Tá bem? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos então buscar uma posição confortável, sentado ou deitado, olhos fechados, olhos abertos, como preferirem. Importante não termos nenhuma tensão no corpo. Vamos fazer algumas inspirações profundas. Daquela forma como já fizemos anteriormente, ou seja, iniciando por uma respiração abdominal, depois uma respiração torácica e, por último, uma respiração na parte superior dos ombros. Retemos por alguns instantes o ar nos pulmões e expiramos, esvaziando a parte superior, na sequência a parte torácica e, por último, o abdominal. E à medida em que inspiramos e expiramos, nós prestamos atenção no ar entrando pelas narinas, enchendo os pulmões, sendo absorvido e depois sendo expelido e passando por nossas narinas. Neste processo, nós entramos em contato com o nosso corpo físico. Nós começamos a perceber este movimento de respiração que nos alimenta e que durante o dia nós não percebemos, porque é automático. Mas nesse momento que nós estamos buscando um relaxamento, uma desaceleração dos pensamentos, das emoções e desse fluxo mental, prestar atenção na respiração é uma das formas que a gente tem para ir aos pouquinhos buscando esse relaxamento consciencial. Então, à medida em que avançamos nesta respiração, nós também vamos soltando pensamentos, memórias,
emoções, registros do nosso dia, do nosso cotidiano. E à medida em que nós soltamos, à medida em que nós permitimos que este fluxo siga seu caminho de uma forma desimpedida, nós gradativamente vamos tocando, vamos entrando em contato com nossa consciência, com a nossa parte mais íntima. E nesse estado de vivência desse nosso íntimo, que na maior parte do tempo nós não prestamos atenção, não nos conectamos, é justamente aí que está o nosso verdadeiro ser, a causa de tudo. Este fluxo de vida que é impossível de restringir, impossível de modificar, impossível de macular. E é nesse estado nesse repouso, nesse contato, que nós repousamos, que nós permanecemos, independente do fluxo mental que ainda possa existir, independente de memórias, de reações. Na realidade, nós estamos no pano de fundo de tudo isso. E é nesse estado que nós vamos seguir na nossa prática.
nesse estado em que nós estamos, de permanência em Deus, nós vamos agora trazer para a nossa tela mental um irmão, uma pessoa, pode ser parente, colega de trabalho, enfim, alguma pessoa que tenha manifestado alguma negatividade em relação a nós. Vamos trazer essa pessoa para a nossa tela mental. Vamos passar novamente em nossa mente o filme justamente dessa ocasião, desse momento, dessa situação em que essa pessoa de alguma forma nos agrediu, foi grosseira ou indiferente, enfim, que tenha manifestado sofrimento e negatividade em relação a nós. Vamos olhar agora para esse irmão como uma expressão divina, igual a nós. E vamos buscar olhar, apreender esta expressão de negatividade deste irmão como uma expressão de sofrimento. Essa expressão de sofrimento, esta negatividade, não é o nosso irmão, não é a sua essência, não é aquilo que ele é aquilo que ele está manifestando naquele momento. E à medida que a gente olha com um olhar amoroso na condição que nós estamos aqui e agora, partindo desta prática de permanência em Deus, onde nós nos conectamos com a nossa parte íntima, nós olhamos de forma lúcida para essa expressão de negatividade, de sofrimento. E conseguimos diferenciar o ato do sujeito. Nós conseguimos enxergar que aquela manifestação, que aquela expressão é resultado de uma condição de sofrimento. E que mesmo que ela tenha sido direcionada a nós, de fato,
ela é apenas uma expressão. E nós, nesse estado de coração amoroso que nós estamos, nós vamos aspirar que esse irmão, que essa irmã, perceba essa negatividade, perceba esse sofrimento. E ao fazer isso, nós vamos aspirar que essa expressão, que essa negatividade volte ao nada, volte à sua origem, à sua fonte. E que esse irmão possa ter essa lucidez de perceber essa negatividade nele, assim como nós tenhamos a lucidez de perceber a manifestação ou a expressão de negatividade produzida por nós também. Porque à medida em que nós identificamos, reconhecemos a negatividade em nossos irmãos, que nós também expressamos esse tipo de negatividade. Só que na condição de coração amoroso, nós olhamos através dessa negatividade, olhamos o coração deste irmão, que é o nosso coração, que não tem distinção, e aspiramos que esse sofrimento, que essa negatividade se transforme. E quando nós fazemos isso, ao final, nós trazemos esse irmão para dentro do nosso coração. Incluímos esse irmão em nosso coração. Esse irmão faz parte do nosso coração. Não existe distinção entre o nosso coração e o coração desse irmão, dessa irmã. Naturalmente se manifesta o amor, a humildade e a fraternidade. Porque nós começamos a nos relacionar com esse irmão de uma forma desinteressada, sem preferência, sem aversão, nós enxergamos que nós somos iguais em essência e também, ao mesmo tempo, identificamos o sofrimento desse irmão e aspiramos que esse sofrimento cesse. Ok, pessoal, podemos voltar. Aos poucos, sentindo o corpo.
Ok. Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso percurso de felicidade e cura. Nós estamos entrando na reta final do nosso conteúdo. E hoje nós vamos entrar no tema referente às 7 linhas de Umbanda. Tá? Vamos dizer que é a parte, né, o conteúdo do nosso estudo, talvez num nível mais avançado que a gente tenha, juntamente com a Lectio Divina e a leitura do Evangelho, a comunhão com as 7 linhas de Umbanda são as práticas mais profundas que a gente dispõe no momento. Tá? E pelo nosso nível de consciência que temos hoje, é suficiente, né, para que a gente, aos poucos, enfim, vá avançando na lucidez amorosa, vá avançando nas práticas de entendimento do Evangelho, e a partir de hoje, com esse conteúdo que a gente vai abordar, efetivamente comungar com as 7 linhas. Tá? Eu vou me utilizar deste livro aqui, acho que todos conhecem, né? Umbanda é Deus Conosco, Fundamento e Teogonia de Umbanda, do Tata Lobo, ditado por Pai Benedito de Aruanda. Por ser um tema, vamos lá, como eu falei, bastante complexo e avançado, e para a gente eu não cometer nenhum, vamos dizer assim, erro ou interpretação pessoal, né, que venha a, vamos dizer, divergir dos ensinamentos, eu vou me permitir a ler o conteúdo. E, à medida em que a gente vai lendo, a gente pode comentar alguma coisa. As 7 linhas, então, né? O infinito Deus possui infinitas expressões, todas perfeitas, porque Deus é perfeito. Nada de novo pelo que a gente tem conversado e discutido ao longo de todos os nossos encontros. O número 7, ele tem o significado de infinito. Tá? Então, na realidade, o que a gente, em princípio, de largada, né? O que nós estamos querendo dizer com isso? Né? Nós estamos falando das infinitas possibilidades de Deus, as infinitas manifestações de Deus. Orixá significa ori, topo da cabeça, e chá, acima, ou seja, acima da cabeça, além de individualidade e coletividade, além de localização espacial, além de presente, passado e futuro. Os orixás são expressões de Deus, manifestações, prismas, facetas, características que ele produz, inseparáveis dele, pois ele abarca tudo além da noção de ali e aqui. Né? A religião de Umbanda, através das bênçãos das 7 linhas, infinitas expressões de Deus, comunga com ele de forma mais facilitada, nos familiarizando com cada pedacinho de sua eterna criação. Sendo o fundamento da religião de Umbanda a manifestação do Espírito para a prática da caridade, a teogonia que compartilhamos desbrava as 7 linhas, as infinitas expressões de Deus, orixás, iluminando a própria expressão de Deus em sua constituição tríplice, visão, aspiração e axé, bem como o discorrimento dela a nível essencial, causal, mental, astral,
etérico e físico, ou seja, iluminando cada pedacinho deste espírito, a começar pela forma como ele se manifesta, se expressa. Lembrando que espírito é o conjunto de todos os corpos divinos, partindo de Deus até o corpo físico, tudo sendo Deus. Até aqui nós não temos, na realidade, nenhuma novidade em cima daquilo que a gente também já vem conversando nos conteúdos das aulas anteriores, né? Então, esse capítulo, na realidade, ele traz uma introdução resumindo aquilo que a gente já conversou. A Umbanda, tendo como característica principal a prática da caridade no sentido do amor fraterno e amor, humildade e caridade como as três qualidades intrínsecas, comunga com as infinitas expressões puras, amplas, divinas de Deus. Lembrando que Deus está além de noção de divino, porque divino é o oposto de mundano. A dicotomia ou dualidade de divino e mundano sendo características duais de algo. Os orixás na Umbanda, sendo puros, assertivos, de compreensão, discernimento, visão divina, sabedoria, lucidez, inteligência ampla e desimpedida, aspiração divina, de altruísmo ou amorosidade fraterna, axé divino de harmonia pré-cognitiva, êxtase cognitivo e motivação de engajamento caritativo. Isso tudo aqui está dentro daqueles sintomas que a gente já conversou, que passam a se manifestar à medida em que a gente avança no caminho, e são sintomas da manifestação da amorosidade fraterna. Aí passando pela transcendência, pela majestade, pelo êxtase e pela harmonia. Então, agora, a partir de uma noção configurada em raciocínio, a expressão analisada didaticamente encontra-se de uma forma tríplice, composta por visão, aspiração e axé. Todos indissociáveis em uma única manifestação, a expressão de Deus. Sendo a visão o ver os movimentos, coisas e conteúdos que passam pela apreensão. A aspiração, o plano de fundo da relação que temos com o que vemos. E o axé, a liga de nossa relação com os movimentos. Todos os povos de todas as nações e culturas que olharam para Deus viram as mesmas coisas, através de expressões particulares distintas, todas condicionadas pela disposição mental, visão de mundo e complexidade cultural e linguística. Por exemplo, Mãe Oxum, de hoje, fora Afrodite de antes. Mãe Yame Ayé, de hoje, fora Atenas de antes. Mesmo a Mãe Oxum é vista de diferentes formas, todas elas reais, umas de forma mais precisa e menos nublada, umas de forma muito contaminada com a santa desorientação de cada um, principalmente de nós médiums, outras mais complexas, outras mais acertadas. Então aí entra o fator humano, né? A nossa interpretação que nós damos para essas expressões divinas que são os orixás. E nós utilizamos a expressão, nós utilizamos a teogonia africana para comungar com as 7 linhas, para expressar, como colocou ali Pai Benedito, de forma didática, né, para que a gente possa alcançar esse entendimento de uma forma racional, de uma forma humana, dentro das nossas limitações conscienciais que nós temos hoje em dia. Então, esse conteúdo que a gente vai ver agora, que descreve o orixá, na realidade é uma simplificação ao extremo daquilo que efetivamente essa expressão divina é. Mas ela nos ajuda de forma didática a começar a tatear, a buscar o contato, a buscar a comungar, né, com essa expressão de Deus, né? Obviamente que aqui é o início. Posteriormente, então, com a prática de comunhão com as 7 linhas, nós vamos buscar o aprofundamento desse contato, dessa compreensão, dessa manifestação divina. Ok. O primeiro orixá que nós vamos conversar é Pai Exu.
né? Que é a expressão divina que surge frente à negatividade, imbuindo os seres de vigor para transformá-las, né? O que nós fizemos na nossa prática hoje? Né? Na realidade, a gente conduziu uma prática de forma justamente a buscar, assim, mesmo que ainda de uma forma simplificada, né? Esse contato, essa comunhão com o Pai Exu. No momento em que nós olhamos para a negatividade dos nossos irmãos, né? E, a partir daí, surge uma expressão divina, né? Imbuída, né? De vigor para transformar aquela negatividade. Tá? Então, Exu é a expressão divina que surge frente à ação de raiva, ódio, medo ou rancor. Percebe a negatividade destes seres e oferta vigor na transformação dos mesmos. Ações negativas geram hábitos negativos, que chamamos de vícios. O conjunto de vícios que um ser opera, chamamos de negatividade. Né? E aqui é outra questão interessante, né? Porque o bem e o mal, eles são conceitos humanos. Né? Por exemplo, né? Um leão na savana, quando ele pega a sua presa, né? Ele está fazendo bem ou ele está fazendo mal? Na realidade, para o leão, né? Ele não está fazendo nenhum nem outro, ele está sobrevivendo com base no seu instinto, né? Com base na sua necessidade de alimentação, e aquele ali é o mecanismo da natureza. Se nós formos olhar a natureza por esse aspecto, né, ela é maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Existe essa dualidade, existe essa ambivalência, mas isso passa por um julgamento nosso. Né? Por exemplo, os budistas dizem muitas vezes que, quando fazemos o bem, estamos fazendo o mal. E quando fazemos o mal, estamos fazendo o bem. Então, essa noção de bem e mal ela é um conceito humano. Tá? Já a questão de positividade e negatividade é um pouco diferente. Né? A negatividade é tudo aquilo que surge, né, de uma desarmonia amorosa, né, de uma condição de sofrimento, uma expressão desse sofrimento, que de alguma forma, ou nós estamos buscando alterar o livre-arbítrio das outras pessoas, ou estamos agredindo, né? Estamos ofendendo, e isso é negatividade. E isso é uma expressão de sofrimento. Então, Exu é o orixá que surge de frente à negatividade, vícios e ações negativas, conferindo o natural vigor para transformá-los, executando-os através de seu esgotamento no grande e imaculado espaço interno de possibilidades que todos temos, nosso eu mais íntimo, Olorum. Né? E aqui outro ponto importante, né? Para a gente comungar com o Pai Exu, né? Para justamente manifestar essa consciência, né? esse discernimento frente à negatividade, né? E executar esse esgotamento que ele falou aqui, né? Nós temos que estar em uma condição de manifestação de amorosidade fraterna. Porque se nós estivermos numa condição mundana, nós não estamos comungando com as 7 linhas, não estamos comungando com o Pai Exu, e muito antes pelo contrário. Nós vamos estar manifestando, reagindo de uma forma com mais negatividade, com mais ódio, com mais rancor, com mais animosidade, né? E isso que acontece, né, diariamente, né, com todos nós, não é pecado, nós somos mundanos, né? Mas à medida em que nós nos propomos avançar, então, no caminho da felicidade e cura, né, nos propomos avançar
nesse percurso e buscamos, ao final, vamos dizer assim, desse trabalho todo que estamos fazendo, desse avanço na prática, sim, nós buscamos essa comunhão com os orixás, né? Só que essa comunhão, ela parte do pressuposto da nossa prática íntima na permanência em Deus e na permanência na presença de Deus, ou seja, na comunhão com Deus. Quando eu estou numa condição de manifestação dessa amorosidade fraterna e eu consigo olhar o outro como uma expressão divina, independente daquela expressão que esteja sendo manifestada. Nosso problema como seres humanos não sábios é que julgamos uns aos outros e sempre através da lógica de punição, sem ter poder ou razão para tal. Em frente a pessoas perversas, devemos primeiramente vê-las como Exu vê, ver as negatividades e vícios do próximo e não os julgar, pois já foram julgados e sentenciados por suas próprias ações, pela lei da causalidade. Né? O que devemos realizar é aspirar a que os seres que expressam negatividade, além de vê-la, tenham vigor para esgotá-la e transformá-la. Esgotá-la é fazê-la voltar ao nada. E isso só é possível porque eles vieram do nada, que é infinito em possibilidades. A negatividade é sustentada basicamente por incompreensão vinda do autocentramento e operacionalizada por impulsos de energia que advêm de hábitos negativos. Um único vício pode ocasionar diversas ações negativas. Né? E aqui a gente tem, né, a configuração do autocentramento, a configuração do ego. Né? Aquela condição egóica, né? Aquela condição do ego inflado. Né? Todo o ego inflado ele está constantemente manifestando negatividade. Porque é característica normal, natural. Porque quando eu estou mundano, o ego está inflado, o que acontece? Ele está autocentrado. No momento que nós estamos autocentrados, nós não estamos altruístas. Ou seja, nós não estamos manifestando amor, nem humildade, nem fraternidade. Ou seja, eu passo a minha relação com os outros uma relação de interesse, de apego, de aversão. E nesse processo, nessa dualidade, a gente manifesta a negatividade. A minha relação com o outro é de superioridade ou inferioridade. Nesse sentido, nós passamos a expressar negatividade. A minha relação com o outro é de não perceber o sofrimento dele. E quando eu não percebo o sofrimento dele, eu não tenho o interesse por ele. Esse processo também passa a se expressar através de negatividade. Então, muita gente diz que devemos esvaziar o ego, né? Devemos neutralizar o ego, devemos tirar a energia do ego para que gradativamente a gente, né, reduza e transmute essas expressões de negatividade. Podemos, sim, descobrir Pai Exu em nós, nos familiarizando com a sua visão, com a sua aspiração e com o seu axé. Onde sequer piscamos, mexemos uma sobrancelha ou sentimos qualquer medo ou animosidade em nosso coração, ao vermos uma ação negativa sendo colocada contra nós ou outrem. Né? O Pai Exu, né? O Exu, ele é, aqui nós estamos falando sobre uma expressão divina, né? Um orixá. Mas também existe, né, os falangeiros de Exu, né, que são aqueles mentores que trabalham no terreiro, né, nos dando o amparo, nos dando a proteção e nos orientando nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nos nossos processos. Né? E quando um falangeiro desse se manifesta, né, por maior que seja a negatividade que nós estamos trazendo ali na frente ou que ele esteja trabalhando, ele permanece, né, numa condição de harmonia que não tem como, né,
modificar, alterar ou fazer com que ele entre nesse processo de negatividade. Ele está ali inteiro, num processo de manifestação da amorosidade fraterna e acolhendo essa negatividade, olhando para ela e nos dando esse vigor para buscar essa transformação dessa manifestação, dessa negatividade. Assim trabalha o falangeiro, né, de Exu, né, em linha justamente com essa manifestação, com essa expressão do orixá Exu. Não congelamos o outro de uma forma negativa, quando olhamos dessa forma. Damos frescor à maneira com que vemos e passamos a interagir de forma lúcida através da sabedoria da Umbanda, da espiritualidade que é e sempre foi elevada. A partir da manifestação da visão, aspiração e axé divinos de Pai Exu, temos a capacidade não apenas de perceber e olhar de frente à negatividade em nosso íntimo, mas também de aspirar e imbuir o outro de vitalidade para que possa transformar seus próprios vícios e virtudes. E aqui um ponto importantíssimo, não menos importante dentro de tudo que nós já conversamos, né? Que é justamente a capacidade, né, que nós temos que ter de enxergar a negatividade expressada por nós. Nós só vamos conseguir, efetivamente, olhar com lucidez a expressão de negatividade dos outros quando, efetivamente, nós conseguimos enxergar as expressões de negatividade em nós. E a partir dessa identificação, passamos então a comungar com o Pai Exu, Orixá, e trabalhamos justamente, né, a transformação dessa negatividade em nós. Dessa forma é que nós vamos nos estar habilitando para estender a manifestação desse orixá aos nossos irmãos. Não existe, vamos dizer assim, a condição de nós trabalharmos, olharmos a negatividade dos outros sem olhar para a nossa negatividade, né? É que nem a passagem do Evangelho, né, do Hipócrita. A gente enxerga um cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos uma trave que se coloca nos nossos olhos. Desta forma, não vemos o outro como inimigo, nem sofremos um arranhão em conflito, pelo contrário, ficamos mais amplos, mais seguros e enraizados. Com força e vitalidade de Pai Exu, brilhamos e fazemos o outro brilhar, por mais que sejamos nós mesmos o alvo da negatividade do outro. Mesmo assim, somos o porto seguro que o ajudará a superar sua negatividade, mesmo que a ajuda que ofereçamos seja o olhar não julgador, não opressor, e de punição com o corpo físico, energético e mental, inabaláveis, estáveis, que transpiram segurança, poder, vitalidade e benevolência. O fato é que quando manifestamos Pai Exu, quando somos apresentados a ele e o expressamos, manifestamos sua visão, aspiração e axé divinos. Vemos as ações negativas direcionadas a nós mesmos e aos outros como os respingos de óleo quente. Quando estamos manifestando o Pai Exu, assim como todos os outros orixás, enfraquecemos a pessoalidade até perdê-la. Esse eu, que eu falei anteriormente, o ego, né? O Pai Benedito traz uma figura, né, de linguagem quando ele coloca que nós temos em nós, né, um caldeirão de óleo quente, de negatividade, e nós respingamos constantemente esse óleo quente nas outras pessoas e em nós mesmos. Essas são as expressões de negatividade. E aqui por isso que ele fala, né, que quando nós manifestamos, né,
Pai Exu, nós vemos as ações direcionadas a nós mesmos e aos outros como os respingos de óleo quente. Nós identificamos isso, nós olhamos para isso, nós trabalhamos isso. De imediato, com a compreensão de Pai Exu, vemos de forma mais profunda e pessoal, pura, vemos o vício e, principalmente, nosso olhar vai direto para a negatividade da pessoa. Aspiramos do fundo do coração a que ele ou ela tenha vigor para o esgotamento deste caldeirão de negatividade, desses vícios, que ele ou ela pare de fomentá-los e os vença. Imbuímos o ser de vitalidade, de vigor, não sofremos um arranhão sequer, nem geramos uma gota de óleo quente ao forçá-los a reagir. Pai Exu manifesta-se instantaneamente quando realmente tivermos contemplado a negatividade em operação em nós mesmos. Né? Me antecipei, falei isso um pouquinho antes, mas é o que está descrito aqui agora. Nós devemos avançar no estudo dos orixás, dos 7 orixás, vamos dizer assim, mais trabalhados. Pai Exu é o primeiro deles. Tá? Nós já estamos com 9 minutos para as 9. E nos próximos cultos, talvez mais 2 ou 3, nós vamos concluir essa parte de estudos das 7 linhas, da comunhão das 7 linhas, da comunhão com os orixás. O que nós tínhamos de conteúdo para hoje era esse, e eu abro agora para comentários, perguntas, enfim, por favor, fiquem à vontade para se manifestarem. Vou habilitar aqui o microfone de todos. Ok. Fiquem à vontade, por favor. Espera aí. Estão me ouvindo? Sim. Eu não estou conseguindo ativar a câmera, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para somar ao meu irmão Lúcio, uma coisa boa da gente contemplar Exu, que eu creio que Exu deveria ser contemplado todo dia, porque a gente é abarrotado de negatividade, né? Essa é a nossa grande verdade. A gente tira uma camada, vem outra, tira uma camada, vem outra, igual uma cebola. Aí você vê que ainda vem outra. O que eu acho de positivo na prática, que eu faço, mas eu indicaria como diária para todos nós, é a observação e aquele momento de respiração e da não devolutiva, né? Porque a gente tem o intuito de reagir, aquela reação que é do impacto da negatividade. E quando a gente pratica diariamente e a gente consegue observar a nossa, a gente consegue dar esses 5 minutos de aspiração, respirar e observar que aquilo também é uma expressão nossa como uma nota musical, de outra forma, né? Aí você fala, bom, eu também pratico isso de outra maneira, pratico fazendo tal coisa, tal coisa. Esse tempo reflexivo, ele faz com que você esgote essa negatividade que você ia se retroalimentar. Essa é uma coisa boa da prática diária. E é só isso. Um grande beijo e até mais. Obrigado, Rai. Boa noite, ninguém mais vai falar? Estamos te esperando, Eduardo. Não, só uma coisa, né? Agora me veio também assim, uma coisa pouca assim, mas é bom sempre lembrar. Eu estava escutando a Rayane, e uma coisa que é bom sempre a gente lembrar também no dia a dia, eu vejo, é que voltando naquela história do caldeirão lá, né? Que a gente sempre gosta de citar a história do caldeirão, porque é um jeito bom da pessoa enxergar, né?
não importa a intensidade do respingo que vai ferir a gente, mas é bom lembrar que dentro da pessoa que está respingando está muito mais intenso do que o respingo, independente do quanto mais me fez uma coisa sim inimaginável, mas dentro da pessoa está muito pior. Acho que quando a gente começa a pegar essa noção, começa a entender um pouco melhor a dimensão da situação. Boa noite. É só isso, como disse a Raiane, só para somar um pouquinho. Muito bem somado, Eduardo. Bem somado. Muito bem, irmãos. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Nos vemos na quarta-feira que vem. Tá bem? Um beijo em todos.